do Direito Notarial Registral, ad notari, sobre a questão da inexigibilidade do recolhimento tributário do ITBI nas escrituras públicas de cessão de direitos hereditários, né? Esse é um tema muito interessante que o doutor Ricardo Moreno ele pretende tratar aqui conosco, se ele conseguir acessar, né? Apesar da gente ter entrado um pouco antes, né, para a gente fazer teste e tal, às vezes essas questões do mundo eletrônico nos prega algumas peças, né? Então, é importante a gente relembrar e a gente ter um pouquinho de compreensão nesses momentos. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, que o Código Civil, quando ele trata da cessão dos direitos hereditários, vamos lembrar que o artigo 1784 do Código Civil, ele vai tratar do princípio de sesine, né? Então, esse princípio, ele vai admitir que no momento da morte se transmite a propriedade de todo o patrimônio do decujus, do falecido, do autor da herança. Desse modo, no momento em que os herdeiros transmitem as suas cota-partes, né? Você tem, evidentemente, aí, primeiramente, um detalhe importante, que é o exercício da preferência em relação à cessão dessa cota. Então, temos em tese, que aplicar o regramento do direito de preferência na cessão desses direitos. Então, é muito importante a gente relembrar o conceito de condomínio civil, condomínio romano, condomínio germânico, condomínio necessário, condomínio edilício. Quando tratamos da copropriedade patrimonial, que é o caso da sucessão hereditária, a gente tem que lembrar que essa questão gera o condomínio civil entre os herdeiros. Pendente do quê? Pendente de partilha. Então, o doutor Rick Moreno entrou, mas só para a gente terminar o raciocínio. Eu estou fazendo só uma introdução, Rick, sobre a questão sucessória, sobre o regime jurídico aplicável ao caso, né? Trabalhar que essa cessão de direitos hereditários que o Rick vai comentar parte do pressuposto que todos são condôminos e se essa cessão de direitos hereditários for para pessoa estranha, teríamos que pensar nessa questão do exercício de preferência. Então, é muito importante a gente lembrar disso. Desse modo, aproveitar, né, agradecer mais uma vez o meu querido amigo, uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, que é o nosso vice-presidente, o doutor Mauro Antônio Rocha. Ele nos acompanha em todos os eventos. Agradeço muitíssimo, doutor Mauro, a sua presença mais uma vez. Não posso esquecer de agradecer às diretoras, doutora Laura Aba, pelo financeiro, né, que está fazendo um trabalho brilhante, e as doutoras Mônica Franqueiro, de Relações Institucionais, e a doutora Keila Pimentel, que fazem acontecer nesse momento aqui, ok? Evidentemente, agradeço muitíssimo o trabalho executado pelos outros diretores, né? Mas como eu não vi nenhum presente, vamos prestigiar quem está aqui conosco. Doutor Mauro, quer fazer algum comentário e já fazer a introdução e passar a palavra para o Rick? Fica à vontade. Não precisa não, Chico Naga, pode dar entrada aí. Vamos começar, vamos meter bala. Vamos sentar o pau. Rick Moreno, nosso primeiro diretor regional da Ad Notari, direto da Bahia, Vitória da Conquista. Rick, tá tudo bem aí? Tudo bem. Tá me ouvindo? Agora sim, meu querido. Agora sim.
Agora sim, a palavra é tua, meu caro. Parabéns pela coragem e pelo empenho que você sempre teve. O Rick é uma pessoa fenomenal e mais para frente a gente vai ter a oportunidade de ver o trabalho dele, que ele está executando com muito êxito lá na Bahia. Meu caro, a palavra é tua. Professor, a princípio eu gostaria de agradecer, fico honrado com suas palavras e sei que são sinceras, porque eu conheço o pessoal, tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente, tive esse privilégio, e com suas aulas e com sua forma de explicar, com sua didática, fez com que eu me apaixonasse pelo direito notarial registral, e hoje eu já sei o que eu quero na minha vida. Eu quero trabalhar com isso, é isso que me faz feliz, saber e conhecer o direito notarial registral, e me faz me sentir pleno profissionalmente. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo meu áudio? Estão vendo meu vídeo? Beleza. Estamos. Para quem já acompanha algumas participações minhas, se não tiver algum tipo de problema técnico, não sou eu, né? Então vamos lá. Mas graças a Deus aí deu certo e a gente vai iniciar a palestra de hoje. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Aí você me fala se está funcionando, viu, professor? Um minutinho. Compartilhou aí? Vou apertar F5 aqui. Espera aí. Compartilhou o slide. Agora sim. Perfeito. Ótimo, ótimo. Hoje no nosso tema é a inexigibilidade do ITBI na lavratura da seção de direitos hereditários. Vou tentar aqui explorar o tema de forma didática para que todos possam entender a minha tese e o meu posicionamento quanto à matéria. Vamos lá. Já dando continuidade também ao que o professor já iniciava. Não quero aparecer. Como que eu faço? Só baixar aqui? Eu não quero aparecer. Meus caros, vamos. Só um detalhe, se puder interromper o áudio, eu agradeço, ok? Vamos lá? Agradeço para que a gente possa não atrapalhar o palestrante. Vai lá. Tudo ok? Estão vendo meus slides? Ok, né? Que aqui apareceu o vídeo da colega, mas vamos lá. E aí o seguinte, a seção de direitos hereditários, ela está prevista no nosso Código Civil Brasileiro, mais especificamente no artigo 1793, que dispõe que o direito à sucessão aberta, bem como o quião de que dispõe ao corredeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Assim sendo, podemos extrair o seguinte conceito, que a cessão de direitos hereditários é um contrato de cessão, vale lembrar que não estamos falando de compra e venda, então não existe compra e venda de direitos hereditários, é uma cessão. Compra e venda só quando estivermos tratando de propriedade. Então vamos lá. E isso, inclusive, vai se valer lá na frente, a gente vai voltar a falar sobre a diferença entre propriedade e cessão. Mas vamos lá, é um contrato de cessão realizado de forma solene, conforme está previsto no artigo do Código Civil, mediante o qual se opera a transmissão de direitos provenientes de sucessão, enquanto não finalizada a partilha, que declarará a partição e deferimento dos bens da herança entre os herdeiros legítimos ou testamentários e aos cessionários, respeitando, quando preciso, a outorga uxória. Então, assim, como eu já disse, tem que ser por instrumento público, e há aqui uma transmissão de direitos provenientes de sucessão. Isso aqui é importante para não se confundir o instituto. Como veremos a seguir, há uma confusão, muitas vezes, com o contrato de promessa de compra e venda, com o contrato de compromisso de compra e venda, falando de forma prática, para deixar algo bem didático mesmo. Recentemente eu tive no tabelionário de notas com o intuito de fazer um inventário, a qual eu havia previamente feito uma seção de direitos hereditários, em que foi cedido a totalidade dos bens pertencentes ao espólio. E ali naquela seção estava previsto que o cessionário
ele tinha o direito de ajuizar em causa própria, ou ajuizar ou buscar um inventário na via extrajudicial, sem a necessidade da presença dos herdeiros. E ali foi me dito, não é possível, tem que ter a presença dos herdeiros e tal. E aí eu entrei, questionei, falei, não, aqui a gente tem que entender o Instituto da Cessão de Direitos Hereditários, ele está comprando, ele ele adquiriu a cessão, ele fez uma cessão de todo o quinhão, da totalidade dos bens do espólio. Sendo assim, ele tem capacidade para formular em causa própria o pedido de inventário. E aí foi me dito, não, a cessão de direitos hereditários é um mero contrato de posse. E não é. Isso aqui a gente tem que fazer essa diferença, tem que entender a diferença entre institutos. A cessão de direitos hereditários, como o próprio nome diz, é uma cessão de direitos hereditários, ou seja, é uma aquisição da sucessão do herdeiro. Certo? Então, vamos lá. A natureza jurídica, podemos extrair do conceito anterior e do artigo 1783. Rick, desculpa te interromper. Eu não estou vendo slide. Você está apresentando slide? Estou apresentando slide. Você está vendo, Mauro? Eu estou vendo. Ah, tá vendo? Para mim não está aparecendo, mas tudo bem. Vamos em frente. Tem um xizinho aqui, deixa eu ver se ele tem alguma coisa Não, para... Não, é parar de compartilhar. Deixa do jeito que está perfeito. Então, vamos lá. Tá bom, vamos lá. Então, da natureza jurídica, a gente pode dizer o seguinte, há uma transferência de sucessão, como eu disse, vale lembrar aqui que isso aqui é importante também, que esse direito de sucessão, conforme dispõe o artigo 80, inciso 2 do Código Civil, esse direito de sucessão é considerado um direito imóvel. É considerável imóvel para o Código Civil. Mas aqui nós temos que entender o considerável. Ele não ele é considerável, certo? Outra coisa importante também é que, conforme nós já dizemos, depende de forma solene, conforme dispõe um artigo 166, inciso 4 do Código Civil. Como eu disse, nada impede que a cessão seja feita também em conjunto com o inventário, você pode fazer no mesmo ato, numa mesma escritura, e não se confunde a cessão com meação. Isso aqui é importante também para quem vai trabalhar nessa área, que muitas vezes você pega a minuta do cartório e lá na minuta dispõe apenas que há uma cessão dos direitos dos herdeiros, mas esquece de se mencionar a meação, quando na verdade você está cedendo a totalidade do bem. Só pode se falar em totalidade do bem se também se considerar essa meação. Então, é importante, quando irmos ao cartório fazer essa cessão, nós advogados, observarmos se lá nessa cessão também consta que há também a cessão da meação. Lembrando o seguinte, que apenas a cessão de direitos hereditários exige forma solene. Você pode fazer a cessão de meação por instrumento particular, desde que respeitado o limite de 30 salários mínimos, esse é nosso entender. Certo? Alô? Voltou o áudio? Deu um cortezinho aqui para mim? Sim. Vamos lá. Estou te ouvindo. Os herdeiros não podem ceder bens determinados, ele pode apenas ceder a fração ideal de qual é titular. E, como eu disse, no exemplo que eu dei, nas hipóteses de cessão de toda herança, por óbvio, o cessionário ele pode adjudicar em causa própria em instrumento de inventário, ou então através de ajuizando instrumento de inventário extrajudicial, ou ajuizando um inventário competente, pode adjudicar para si o bem sem a necessidade da presença dos herdeiros, nesse caso, que seriam cedentes. Vamos lá. Agora, mais entrando no que se importa realmente para o nosso tema, é que aqui a gente não pode esquecer que há impossibilidade do registro da cessão de direitos hereditários. Muitas vezes, por uma ignorância do cessionário, quando não, até porque o instrumento de cessão de direitos hereditários não se exige a presença de advogado,
e muitas vezes por não ter sido orientado pelo notarial, o cessionário muitas vezes não sabe que se faz necessário se abrir inventário para que se transfira de fato esse bem cedido ali na cessão de direitos hereditários, se transfira de fato com a conversão em propriedade. Então, o que acontece? Ele se dirige ao cartório, chegando lá, descobre que não se pode fazer o registro. Isso porque se deve respeitar o princípio da continuidade registral, que, como nós que atuamos na área de direito notarial, sabemos que, segundo o princípio da continuidade registral, se faz necessário que haja uma transferência entre o titular daquele direito real para o adquirente. E no caso da cessão de direitos hereditários, isso se torna impossível, uma vez que o titular de direito, por óbvio, uma vez que ele é falecido, ele não se faz presente na cessão de direitos hereditários. Sendo assim, ele não pode transferir o bem, não se respeitaria essa continuidade, e assim sendo, se faz necessário a lavratura de inventário pertinente. E aí o seguinte, outra coisa importante, que é importante falar sobre o princípio numerus clausus, também conhecido como o princípio da taxatividade. Segundo esse princípio, os direitos reais, eles são taxativos e estão previstos no artigo 1225 do Código de Processo Civil. Vou passar aqui para vocês verem, são direitos reais: a propriedade, a superfície, a servidão, o usufruto, o uso, a habitação, enfim, como o próprio professor Kikunaga nos ensina, aí são direitos reais os direitos próprios e os direitos alheios, certo? Sobre coisa alheia, sendo a propriedade, e como o professor Durval, quem foi aluno dele, lembra, que ele chama o direito de laje de Anitta. Então, nós temos aí a propriedade e a laje, por sendo direito próprio, e sobre coisa alheia, os demais. E aí o seguinte, outra coisa importante é o seguinte, que o princípio ele também aduz que apenas são, como eu disse, apenas são direitos reais os previstos no 1225, e a lei dos registros públicos enumera taxativamente quais são os títulos que podem ser levados a registro no cartório de registro de imóveis. E aqui eu trouxe de forma, eu não vou ler todos, mas até para demonstrar, só para demonstrar mesmo, que no artigo 167 são passíveis de registro a instituição de bem de família, hipotecas legais, contrato de locação, servidões gerais, penhoras, penhor de máquinas, enfim. Eu gostaria de destacar aqui que o item 9 fala dos contratos de compromisso de compra e venda de cessão deste e de promessa de cessão. Mas aqui, em momento nenhum, se fala da cessão de direitos hereditários. Então, assim, a cessão de direitos hereditários, ela é título estranho ao cartório de registro de imóveis. Então, ele não é levado a registro, certo? Sendo assim, não é considerado como um direito real, também não pode ser levado a registro. O professor Afrânio de Carvalho, ele até conceitua essa questão da taxatividade, dizendo que a numeração dos direitos inscritíveis é taxativa, não podendo ser extintiva por compreensão ou analogia, nem por equiparação legal a direitos reais, certo? Vamos lá, seguindo na matéria. Uma coisa importante aqui que o professor Luiz Guilherme Loureiro, ele aponta que, inclusive, seria interessante se ter uma central de cessão de direitos hereditários, assim como ocorre com a central de testamentos. Todas as vezes que vamos ao cartório para se requerer a lavratura de um inventário, se faz necessário que se faça uma consulta nessa central para se verificar que o de cujos não deixou o testamento, e assim sendo que se possa formalizar este inventário. E aqui, neste caso, seria interessante para se evitar fraude, né? Imagine uma situação em que os herdeiros procuram um cessionário, adjudica esse bem em uma cessão de direitos hereditários, e antes que se formalize esse inventário, esses herdeiros, por conta própria,
vai ajuiza uma ação competente de inventário ou então formaliza a lavratura de uma sessão, de um inventário, deixando o cessionário de mãos atadas. Então, assim, seria interessante, de fato, se ter uma central para essas sessões. E aqui, já entrando no tema do ITBI, podemos dizer que o conceito está previsto na nossa Constituição Federal, especificamente no artigo 156, e aqui é importante que analisemos de forma minuciosa esse artigo, porque através dele poderemos enumerar os elementos do ITBI e, através da enumeração desses elementos, entenderemos que, de fato e de direito, a seção de direitos hereditários não se enquadra em casos de incidência do imposto municipal, certo? Então, segundo o artigo 156 da nossa Carta Magna, compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou ascensão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Vamos lá. Então, da análise do artigo mencionado, podemos extrair os elementos do ITBI. Entrando na questão do elemento espacial, conforme prevê o artigo, entendemos o caput do artigo que compete aos municípios instituir este imposto de transmissão intervivos. Então, por óbvio, cabe aos municípios, não se esquecendo do Distrito Federal, a competência para se instituir. Quanto à questão do elemento temporal, aqui vale lembrar que no Brasil se adota o sistema causal de registro, lembrando também do princípio da inscrição, segundo o qual nossa temática, nós não adotamos, na nossa temática, nós não adotamos o negócio jurídico abstrato. Então, dessa forma, para que se haja de fato essa transferência do bem, se faz necessário o registro junto ao cartório de registro de imóveis. Então, aqui, como nós vimos, lá na seção de direitos hereditários, não há registro. E aqui a gente já começa a pensar, se não há registro, segundo o princípio da inscrição, segundo o critério temporal, o fato gerador se dá com o registro. Se não há registro, não há incidência do imposto. E aqui a gente começa a formular a nossa tese. Vale lembrar que o artigo 1245 diz que transferem entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. E vale lembrar que o parágrafo 1º fala que, enquanto não haver registro do título translativo, o alienante continua sendo considerável dono do imóvel, certo? E aqui a gente começa a construir, de fato, o nosso conceito. E aí, entrando no elemento econômico, vale lembrar que há a necessidade de se haver uma onerosidade, certo? Porque se nós estivermos falando de uma transferência gratuita, aí nós não teremos a incidência de ITBI, e sim a incidência do imposto causa-morte, que inclusive é de competência dos estados e não dos municípios, e nesse caso especificamente Distrito Federal, se considerando ele como analogicamente equiparado ao município, certo? Quanto ao elemento subjetivo, vale mais uma vez lembrar que a Constituição ela é muito preciosa nesse sentido, que diz o seguinte, que o sujeito ativo desse elemento subjetivo é o município, e o sujeito passivo é o contribuinte.
E aí vale lembrar do artigo 121 do CTN, do Código Tributário Nacional, que diz que os sujeitos passivos da obrigação principal, diz o contribuinte, quanto tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que o sujeito passivo contribuinte, ele tem que ter relação com o negócio jurídico, que sendo uma transferência de bens, você vai ter o transferente, aquele que transfere e aquele que recebe. Então, assim, a Constituição, nem o Código Tributário Nacional, ele não institui a quem é competente. Cabe aos municípios, em legislação municipal, discorrer sobre a quem seria competente o pagamento deste ITBI, podendo ser tanto o adquirente, tanto aquele que transferiu, certo? Na maioria das vezes, na grande parte das legislações municipais, cabe ao adquirente o pagamento deste tributo, deste imposto. Quanto a mais um elemento que podemos extrair, esse aqui se torna imprescindível para que nós entendamos nosso tema também. Vamos mais uma vez citar aqui para ficar de forma bem clara os elementos esse elemento do ITBI, que, segundo a Constituição Federal, ele incide sobre bens imóveis, por natureza ou ascensão física e de direitos reais sobre imóveis. Imóveis de natureza física, imóveis por natureza, para se tornar bem didático aqui, para que possam todos entender, estamos falando do solo, com sua superfície, o subsolo e o espaço aéreo, certo? Imóveis por ascensão física, nós podemos distingui-los em duas categorias, entre por ascensão natural e por ascensão artificial ou industrial. Então, neste caso, para ascensão natural, seria aqueles que advêm da própria natureza. E por ascensão artificial industrial, aquele que adveio da mão humana, aquele que adveio de uma construção do homem, certo? E aqui podemos entender que deste conceito aqui do artigo 167, não foi citável os imóveis por determinação legal. Se tivesse esse intuito, o legislador constitucional, ele teria incluído nesse dispositivo os imóveis por determinação legal. E aqui cai por terra a alegação que os direitos sucessórios eles são são considerados imóveis e, assim sendo, teria a incidência do ITBI. Vale lembrar que, como eu disse lá no início, que o inciso 2 do artigo 80 do Código Civil, ele diz que consideram-se imóveis para os efeitos legais o direito à sucessão aberta. Então, esse considera-se é muito importante, porque aí há uma determinação legal para se considerar esse direito como imóvel. Mas, como eu disse, a nossa Constituição Federal ela é bem específica, no sentido de dizer que apenas imóveis por natureza, por ascensão física ou então direitos reais, que são passíveis de incidência de ITBI. Imóveis por determinação legal, não. Vale lembrar que os direitos reais, como eu disse lá no início, quando eu abordava sobre a seção de direitos hereditários, eles estão previstos em rol taxativo no Código Civil. Sendo assim, o direito sucessório não se encontra naquele rol. Logo, ele também não pode ser considerado como um direito real. Então, não sendo bem imóvel por natureza, não sendo bem imóvel por ascensão física e muito menos sendo direito real, não pode se haver incidência do ITBI neste instrumento, nessa seção, certo? Aqui vale mais uma vez
trazer o artigo, só para citar, que o artigo 1225 traz esse rol, e lá vale lembrar que o artigo, que no inciso 7º, até se fala do direito do promitente comprador do imóvel, mas lá não tem a seção, lá não tem a seção de direitos hereditários ou direito de sucessão. Então, assim, mais uma vez, tem que se fazer essa distinção entre a seção de direitos e o compromisso de compra e venda. Então, o compromisso de compra e venda é considerado um direito real se você entender que ele é um direito do promitente comprador do imóvel, certo? Além disso, o rol trazido pelo inciso 1º do artigo 167 também dispõe ser passível de registro o contrato de compromisso de compra e venda ou de promessa, mas lá não dispõe sobre a seção de direitos hereditários. Assim sendo, não pode ser a seção de direitos hereditários objeto de incidência de ITBI. Só que mesmo o compromisso de compra e venda, a doutrina, ela entende também que, pelo menos uma parte da doutrina entende, pelo menos que, de forma direta, ela não seria cabível nesse compromisso a sua incidência. A doutrina, na verdade, ela se divide em duas teses, basicamente hoje em dia. A tese, contrariando, inclusive, o que está disposto na grande maioria das legislações municipais, em que prevê que há essa incidência no compromisso de compra e venda. A doutrina, ela apenas, se dividindo essa doutrina em duas teses, ela apenas diz que haveria essa incidência do compromisso apenas se for levado a registro. Já a corrente jurisprudencial, faltou um L aí no final, enfim, eles entendem, inclusive com tese pacificada no STF pelas duas turmas, que, em razão do princípio da inscrição, uma vez que nós adotamos o sistema causal e disposto no artigo 1245 do Código Civil, haveria realmente só essa transferência com o registro do título translativo lá no cartório de registro de imóveis. E aqui, mais uma vez, eu trago a análise da seção de direitos hereditários. Nós não temos registro na seção de direitos hereditários. Se adotarmos a doutrina que entende que o compromisso de compra e venda é passível de incidência quando há registro. Mas na seção de direitos hereditários não temos o registro. Como dissemos anteriormente, a seção de direitos hereditários é um título estranho ao cartório de registro de imóveis. E se nós adotarmos a corrente da jurisprudencial, entendendo o princípio da inscrição, não há uma transferência de direito real, não há uma transferência, não há um respeito ao artigo 1245, sendo assim também, não haveria incidência. Aqui eu trago a jurisprudência, um julgado do STJ, que entende que o compromisso de compra e venda no sistema jurídico brasileiro não transmite direitos reais, nem configura cessão de direitos à aquisição deles, razão porque é inconstitucional a lei que o tenha como fato gerador de imposto sobre transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos. Esse é um entendimento jurisprudencial, assim como também o STF tem o mesmo entendimento, que entende que a cobrança do ITBI ela é só devida no momento do registro da compra e venda na matrícula do imóvel, não sendo devida nos compromissos, no mero compromisso de compra e venda, mesmo quando é levado a registro, certo? Então aqui, mais trazendo aqui para o nosso caso aqui na Bahia, o nosso Código de Normas, ele prevê que a incidência do ITBI na seção de direitos hereditários.
O disposto no artigo 298 disciplina que para a lavratura de escritura de cessão de direitos hereditários relativos a bem imóvel certo e determinado, é necessário prévio recolhimento do imposto de transmissão. Mas, ao meu entender, conforme a apresentação de forma geral, nós não entendemos que há um título passível de incidência, vez que não é título levado a registro, vez que não se configura como bem imóvel por ascensão ou por natureza, vez que não configura como direito real, e assim sendo, não poderia incidir o ITBI. Desta forma, torna-se inconstitucional o disposto no Código de Normas do Estado da Bahia. Eu gostaria, inclusive, que os colegas aí comentassem, ao final da nossa palestra aqui, se conhecem o Código de Normas nesse sentido, o Código de Normas do Estado de vocês, no que disciplina ao recolhimento do ITBI na seção de direitos hereditários, certo? Como eu coloquei aqui na Bahia, há esse reconhecimento, porém, ao meu ver, é inconstitucional. E aqui eu concluo minha palestra. Eu busquei ser bem sucinto quanto ao tema, porque eu tenho conhecimento que isso aí poderia levar horas e horas a gente discutindo, mas eu quis ser o mais sucinto possível, até em decorrência do tempo, e sabendo também que os colegas talvez não teriam disponibilidade para me ouvir por muito mais tempo. Tá certo? Eu vou voltar aqui, pronto, para o vídeo. Estou aberto aí às dúvidas, a comentários, a comentários, inclusive, que discorde do nosso posicionamento, mas esse é o nosso posicionamento que foi apresentado aqui para vocês, como eu tentei passar de forma didática aí, tá certo? Eu gostaria de abrir aí a debate agora. Meu caro, parabéns. Parabenizo você pela exposição, pela cadência na apresentação, na construção dos slides, para um bom entendimento da matéria, uma matéria complexa, né? A gente já percebe que a gente tem aí legislações municipais que tratam do assunto. Então, como você bem falou, aí na Bahia, no teu município, tem no Código Tributário Municipal a previsão da incidência. Aqui no município de São Paulo também tem essa previsão de incidência. O professor aqui de São Paulo, um professor renomado, o professor Kioshi Arada, ele entende que a cessão de direitos hereditários seria, sim, fato gerador de imposto, né? Baseando-se lá no artigo 80, inciso 2, salvo engano, do Código Civil, que determina que a sucessão, o direito à sucessão aberta teria natureza de imóvel. Porém, uma coisa é ter natureza do imóvel, outra coisa é realmente a gente está diante de um imposto, né? E a gente tem que lembrar da exigibilidade da lei civil tratar dessa questão. Uma questão que você não comentou, e isso é importante, a gente tem que lembrar que o artigo 110 do Código Tributário Nacional, ele vai tratar que as questões tributárias devem respeitar o direito privado. Então, como você bem falou, o ITBI tem 5 elementos para sua incidência: elemento espacial, elemento econômico, elemento temporal, elemento subjetivo e elemento objetivo. E você falou bem, até pode ter o elemento espacial, previsão legal, até pode ter previsão na lei do município. Porém, no momento em que a questão econômica, eu paguei pelos direitos sucessórios, legal, ok, pode ter o elemento econômico. Aí vem a grande pergunta: tem elemento temporal? E aí você comentou o seguinte, Rick, que não teria elemento temporal. Não teria elemento temporal. Mas penso eu que teria sim o elemento temporal.
O elemento temporal é a transmissão desses direitos. Então, no momento que eu, cessionário dos direitos hereditários, eu tomo a posição de herdeiro, né, pela cessão, então, a partir desse momento, eu, como cessionário, eu passo a ser legitimado na sucessão, eu teria o elemento temporal. O elemento subjetivo eu também teria, que seria justamente o negócio jurídico entabulado entre as partes. Porém, contudo, entretanto, você bem disse, o elemento objetivo previsto na Constituição Federal, no artigo 1562, que vai tratar da exigibilidade do direito real, isso a gente não tem. Isso realmente a gente não tem. Na minha posição também, eu concordo com você. Direito real é a propriedade, é o direito real sobre coisa alheia, é a laje. A gente não tem o direito real constituído. Tanto que, você bem disse, a cessão, ela não é registrada. Então, ela é um título, é engraçado isso, ela é um título causal sem registro, né? Assim como também é a cessão dos direitos do compromisso de compra e venda sem registro. Então, a linha de raciocínio ela é muito parecida. Quando a gente vai analisar as jurisprudências, as decisões judiciais, você vai perceber que os autores ali, eles sempre vão tratar da similaridade da cessão dos direitos hereditários com o compromisso de compra e venda. Então, eu também adoto essa posição, a sua. Penso que o Código de Normas da Bahia ele está completamente equivocado, porque ele não poderia entrar no mérito dessa questão. Eu acho que seria caso realmente de mandado de segurança em qualquer ato que fosse fazer a cessão dos direitos hereditários. Desse modo, abro ao doutor José Ailton, que foi a primeira pessoa que levantou a mão, a oportunidade de fazer as suas considerações. Professor José Ailton Garcia, por favor, obrigado pela presença mais uma vez. Ok, Kikunaga, parabenizo aí a Ad Notari por mais esse brilhante evento, parabenizo aqui o doutor Ricardo Moreno, pela palestra clara e sucinta, como ele disse, né? Gostei bastante dessa parte que você disse logo no início, da diferença clara entre o compromisso de compra e venda, que o Kikunaga também falou, e a cessão de direitos hereditários. Então, há aí uma diferença da natureza jurídica dos institutos, né? E que, data máxima venia, autores como o doutor professor Kiyoshi Arada, que é inclusive amigo meu, e outros, que têm uma formação pró-ente público, né? Eles revelam assim, uma ganância de cumprir, de arrecadar impostos para o bem público. E nós temos que lutar contra isso. Uma forma interessante, também penso, como o Kikunaga disse, é o mandado de segurança, que ele vai chegar rapidamente ao STJ. E o STJ, como uma das cortes, se não a mais importante corte do mundo, né, e que tem um resultado técnico excepcional, né, vai certamente analisar, colocar uma pá de cal nessa situação e resolver isso de uma forma mais técnica e jurídica. Então, a questão é essa. Rick, você como um especialista nesse assunto, você tem acompanhado se já chegou algo nesse sentido no STJ? Vamos lá. Infelizmente, pelo menos não encontrei nada nesse sentido.
De fato, se procurar na jurisprudência, facilmente vai se encontrar essa inexigibilidade quanto ao compromisso de compra e venda. Porém, em relação à cessão de direitos hereditários, pelo que parece, ainda é um tema que não foi abordado ainda com um detalhamento maior, de uma forma mais aguçada, de uma forma que possa, inclusive, analisar elementos do ITBI, analisar essa realmente... uma coisa que eu gostaria de falar, que o professor falou e que eu coloquei na minha apresentação, é que, de fato, o artigo 80 do Código Civil, eu gostaria até de ler aqui para os colegas, que diz o seguinte, ele é curto, não vai demandar muito tempo. Ele diz o seguinte, consideram-se imóveis para efeitos legais, aí inciso 1º, inciso 1, os direitos reais sobre imóveis e ações a que os asseguram. Beleza. E o inciso 2, ele vai falar os direitos à sucessão aberta. Só que aqui a gente não pode esquecer que lá no caput, ele fala consideram-se imóveis, consideram-se. E a nossa Carta Magna, ela é bem restrita. Ela não fala em bens consideráveis, em bens determinados por lei. Ela é bem específica. Ela fala em bens naturais, em bens por ascensão e direitos reais. Como vimos, não considero a cessão de direitos hereditários como um bem real, uma vez que entendo quanto ao quesito da taxatividade dos direitos reais, sendo aqueles simplesmente os previstos no artigo 1245. Então, assim, não é direito real. Não é direito imóvel, não é imóvel de natureza, não é imóvel por ascensão. Então, não há incidência. Eu acho que me parece ter, nos códigos de norma da vida, nas legislações municipais, o interesse de lutar até contra a Constituição. Se o legislador constitucional quisesse a incidência dos bens equiparáveis, ele teria colocado lá de forma clara no dispositivo, e não há essa previsão. Então, conforme o doutor Ailton falou, de fato, aqueles que defendem essa incidência parece ter uma vontade, uma gana de taxar o contribuinte, de arrecadar, de trazer mais recursos para o Estado e tudo mais, enfim. Mas isso tem que ser por legislação. Sim. Na nossa Constituição, por exemplo, ela revogou vários dispositivos do Código Tributário Nacional, inclusive aquele que dispõe sobre o ITBI. Agora, a Constituição, ela trouxe para si a responsabilidade de enumerar incidência, os casos de incidência. Então, assim, querer trazer essa incidência para os casos não previstos constitucionalmente é um exagero. É querer legislar no lugar do legislador constituinte, certo? Se querem a incidência, que faça por emenda constitucional, se busque os caminhos corretos, vá na Casa Legislativa, proponha, e aí sim a gente teria incidência. Mas até então, não há incidência, ao meu ver, e ao ver dos colegas também. Doutor José Ailton? Sim, eu concordo com você. Então, fica aqui para os nossos associados, para os colegas advogados aqui associados, esse desafio de levar o tema ao STJ, que o STJ vai resolver certamente, e com o novo Instituto dos Precedentes do Código de Processo Civil de 2015, isso vai ajudar muito o trabalho de todos os agentes notariais. Muito Legal. Obrigado, estou satisfeito. Obrigado, José Ailton, o professor José Ailton Garcia, processualista, membro da AD Notária. A gente fica muito feliz de ter mais aí um docente, mais uma pessoa de extrema experiência na esfera processual aqui conosco para nos ensinar. Muito obrigado, professor José Ailton Garcia. Antes de passar a palavra para a pessoa que levantou a mão, que é o doutor Hilário Lula,
eu só tenho que agradecer ao nosso querido amigo Dr. Charles Justino, do Rio Grande do Sul, advogado, um advogado experiente na esfera trabalhista, né, na esfera civil também, e ele trouxe aí a previsão do Código de Normas no artigo 862, aqui do Rio Grande do Sul, dizendo que também, Henrique, ele copia a redação lá do Estado da Bahia, ou o Estado da Bahia copiou a redação aqui do Rio Grande do Sul. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a seção de direitos hereditários, os tabelionatos de notas, também fazem a exigência do recolhimento tributário. Então, é muito interessante, realmente um tema de extrema relevância para a gente poder estudar e para a gente poder debater. Ok? Doutor Rick, já te trago uma missão, né? Que elabore aí uma minuta de sessão de direitos hereditários, ou até mesmo um modelo de petição para que a gente possa discutir esse assunto, né? E trazer para os associados um material exclusivo para um MS, ok? Doutor Hilário Lula, a palavra é com o senhor, meu caro. Bom, primeiro eu quero parabenizar o doutor Rick pela brilhante palestra. Agora me surgiu uma dúvida aí com relação a se é realmente devido ou não o imposto de ITBI nas escrituras. Porque me parece que se eu não exigir o imposto e já transferir a herança para o atual adquirente, eu estou pulando uma cadeia tributária. Porque se a gente pegar o 1793, salvo engano, do Código Civil, que estabelece que as cessões de direitos poderão ser realizadas por escritura pública, e aí você tinha duas situações, né? Que dependeria, para ter eficácia, da autorização ou da homologação do juiz. Então, se houver incidência, eu tenho que ter uma situação, pensar o seguinte: qual é o fato gerador? É a lavratura? Se eu fizer uma lavratura antes e for levar ela ao processo de inventário judicial. Só que com essa tendência dos cartórios de notas poderem fazer os inventários, passou a se admitir a cessão na própria escritura de inventário e partilha. Então, é por isso que eu fico hoje pensando, olha, será que eu não estaria pulando uma cadeia? Porque uma coisa quando eu cedo naqueles direitos, uma coisa é o imposto que os herdeiros teriam que pagar pelo recebimento da herança. A outra coisa seria o imposto de ITBI ou até ITCMD, porque a cessão ela pode ser gratuita. Os herdeiros podem me ceder gratuitamente dessa segunda aquisição. Então, é essa situação que eu fiquei agora com uma grande dúvida. Se é realmente devido ou não. Me parece que essa é uma situação que, se eu não cobrar, eu vou estar pulando uma cadeia de imposto, que vai sair do falecido, e aí ninguém mais faz compra e venda, ninguém mais faz inventário. Eu falo assim, vamos fazer o seguinte, não faz inventário, faz a cessão, eu pago só um imposto, o seu ITCMD que você ia ter que pagar, eu pago, certo? E eu não pago imposto. Então, me parece que a incidência tem um certo fundamento para não ter esse pulo de cadeia de transmissão. Eu fiquei pensando um pouco nisso. Embora não seja ato de registro, né? Mas que ela depende ou de um ato de escritura ou de um ato de homologação judicial, se não me engano, no parágrafo 3º, lá do 1793. Eu gostaria que falasse um pouco sobre isso. Fiquei na dúvida agora. Vai lá, Rick. Vamos lá? O colega bem trouxe aí, de fato, não estamos esquecendo do ITCMD. Inclusive, na seção de direitos hereditários, pode até ser que os herdeiros já tenham pago o imposto causa-mortes e tudo mais, mas, via de regra, o cessionário está trazendo para si, além do direito cedido, o direito sucessório cedido, ele está trazendo para si a responsabilidade tributária. Ele está trazendo para si a responsabilidade de pagar o causa-morte.
Então, na verdade, nós temos uma incidência de 2 impostos, inclusive podendo ser até duplicado, no caso de ele trazer, apesar que realmente eu penso que ser complicado, ele trazer para si e depois ser uma doação. Mas, enfim, ele está trazendo para si a responsabilidade e a obrigação tributária de trazer o imposto causa-morte. Então, não vejo problemas. Olha só que interessante, Rick, só para complementar um raciocínio, acertar algum raciocínio. Quando a gente vai trabalhar com o ITCMD, é diferente. Porque o ITCMD, o elemento objetivo do ITCMD, ele vai tratar tanto de bens móveis quanto de bens imóveis. Sim, recai sobre direitos também, direitos pessoais. Então, quando se trata de gratuidade, o fato de eu transmitir o direito, seja móvel ou imóvel, tem incidência. Agora, quando a gente fala de ITBI, e aí, mais uma vez, só para acertar a questão do questionamento do Hilário, justamente o que falta, no meu entendimento, é o elemento objetivo. Porque o fato de o artigo 80 do Código Civil tratar a sucessão aberta como imóvel, isso não significa que é imóvel. Imóvel, no sentido estrito da palavra. E a gente tem que lembrar, eu posso ter uma sucessão somente de bens móveis. Vai lá, Rick. Não, basicamente, deixa eu voltar aqui que eu estava aqui. Pronto, basicamente é isso mesmo, nós já temos essa incidência. E assim, nós temos que pensar sobre a questão da positivação do direito. Tudo bem, podemos até pensar que seria justo, se você está transferindo um bem de A para B, que haja realmente essa taxatividade, que haja realmente essa tributação. Tudo bem, beleza. Mas para isso tem que ter legislação competente. A Constituição Federal não deixou, ao meu entender, ao entender dos colegas aí que abordaram o tema, não deixou brecha para essa tributação. Não sendo assim, um código de normas, como eu disse, um código de normas, trazer isso aí, legislação municipal, querer ultrapassar a Constituição Federal, é arbitrário, é inconstitucional. Como eu disse, querem tributar, beleza. Tem uma certa lógica nessa tributação? Ok. Mas quem acabe a casa competente legislar. O legislativo legislar nesse sentido, porque até então não temos legislação para amparar essa tributação, certo? O professor falou sobre essa questão de considerável bem imóvel. Beleza, interessante. Agora eu queria realmente, novamente, rapidinho aqui, trazer, deixa eu compartilhar a tela aqui, o caput o artigo da Constituição. Um minutinho só. 156. Para a gente ver justamente aqui. 5. Deixa eu ver onde estava. Que vai falar que são direitos imóveis por natureza ou acessão. Aqui, ó, vou colocar aqui, é justamente isso. Nós temos por natureza ou ascensão e de direitos reais sobre imóveis. Como nós vimos, não é direito real. Direito real, ele tem rol taxativo, 1245. Imóvel por determinação legal é aquele que é considerável imóvel, aqueles previstos no artigo 80, não está na legislação constitucional. A legislação é específica no sentido de bens imóveis, aí ele abre o parêntese, por natureza ou ascensão física. Se tivesse determinação, se tivesse o legislador o interesse de colocar essa tributação naqueles bens consideráveis imóveis, tinha que ter colocado lá. Bens consideráveis, imóveis por determinação legal. E não há essa previsão legal. Então, eu só gostaria só de realmente frisar essa questão. Por isso que eu trouxe aí o dispositivo legal. Ok. Só para responder... rapidinho, só para responder, doutora Mônica,
Nós que fizemos direito imobiliário lá no Legale, inclusive foi quando eu tive a oportunidade única na vida de conhecer esse sujeito que me acompanha aqui na academia, nosso presidente, professor Kiko Naga. Foi um dos maiores prazeres que eu tive na vida, porque ele é o meu mestre de disciplina ali, meu caminho profissional, e que eu realmente me espelho, e acredito que espelha boa parte aqui dos membros da academia, assim como seus alunos. E aí lá também tive a oportunidade de ser aluno do professor Durval, e o professor Durval chamava o direito de laje de Anitta, por conta de um clipe que ela fez na laje. Basicamente isso, muito comediante em si, o professor Durval não poderia ser diferente, mas foi só isso, só um parênteses aí para a colega, que ficou curiosa. Obrigado. José Hilton, quer falar mais alguma coisa? Sim, é rapidinho. O Hilário, ele tem razão quando ele traz essa preocupação, né, de que pode haver um bypass aí na tributação. Mas isso não nos cabe resolver. Tá? Como sempre diz o Nelson Neri Júnior, Diva Malherbe e outros processualistas, cabe ao Estado legislar dentro das regras. E nós temos o direito de elisão fiscal. E esse direito não é nada de ilícito. A legislação está posta, se nós pudermos fazer a coisa sem pagar ou pagando o mínimo, isso é um direito fundamental do contribuinte. Então, com todo respeito ao nosso querido Hilário, ele tem razão na preocupação dele, mas nós temos razão em pagar menos. E ao Estado é que cabe resolver isso. Muito obrigado. Hilário. Eu concordo. E é questão que, assim, eu estou colocando que é como o Estado entende, né? Mas também, e aí, usando o nosso direito e dever, é importante também que nós, advogados, principalmente quando atuar em processos judiciais, que é muito mais fácil discutir isso, inconstitucionalidade, em processos judiciais do que em situações de extrajudicial, né? Até porque as matérias do extrajudicial, quando vão para a jurisdição administrativa, ela não poderia analisar a situação do incidente de inconstitucionalidade, que é importante lembrar disso, porque a gente sempre tem, eu também tenho, assim, falou, isso a gente fala da inconstitucionalidade, que é inconstitucional, mas nós não usamos o incidente de inconstitucionalidade. Porque o próprio juiz, que aliás o juiz, quando entender que uma norma é inconstitucional, ele deve de ofício, dizer, olha, eu não vou aplicar essa norma porque essa norma é inconstitucional, e aí realizar todo o problema do incidente de inconstitucionalidade. E nós, advogados, ou até por uma situação de não ter tempo para discutir isso, porque o cliente muitas vezes quer o resultado, ele não quer, ele fala, doutor, quanto quer, precisa para pagar, eu vou resolver meu problema, então você já resolve o problema e às vezes falta até tempo, né, num processo que a gente briga pelo direito do cliente de discutir, né, em incidente de inconstitucionalidade, esse tema, como bem trazido aqui pelo colega. Então, é só que acho que a gente tem que lembrar também desse dever do nosso advogado de buscar isso, né? E o legislador não vai mexer, o legislador não vai alterar. E tanto que as prefeituras estão passando agora como uma forma de burlar essa questão de direito real, a aplicar uma frasezinha nas leis e direitos a eles relativos, para tirar justamente essa discussão de direito real ou não direito real. Coloca e direitos a eles relativos, assim amplia todo e qualquer direito que possa a pessoa alegar. Era só esse comentário que eu queria colocar. Bom, mais algum questionamento? A doutora Marinês, agradeço ela aqui, ela colocou e lá no Código de Normas da Paraíba também tem uma previsão, no artigo 295, parágrafo 5º, que a escritura de cessão de direitos hereditários também é exigível lá o imposto, né? Então, assim, essa questão tributária é uma questão muito interessante, porque eu tive um caso há muitos anos, quando eu trabalhava no tabelionato de notas,
lembro claramente, porque eu fui fazer a escritura de um dos maiores tributaristas do Brasil, que é o professor Roque Antônio Carrasa. E quem conhece o professor Roque Carrasa foi titular do mestrado e doutorado de Direito Tributário da PUC. Hoje a esposa dele, a professora Elizabeth Carrasa, é a titular lá na pós-graduação estrito sensu da PUC. E eu lembro claramente que um dia eu fui lavrar uma escritura de compra e venda de imóvel na planta para ele comprou imóvel na planta, e eu comentei com ele por que ele não aplicou ali, naquele momento, o regramento da súmula 470 do STF, que tratava lá das aquisições na planta e o recolhimento tributário sobre a fração ideal, né? E naquele momento ele falou, eu não lembro dessa súmula, o maior tributarista do Brasil, né? E aí, naquele momento, a gente começou a explicar, eu expliquei sobre a incorporação imobiliária, e aí ele comentou comigo uma coisa muito bacana, que ele falou o seguinte: para você ser um bom tributarista, você tem que ser um excelente civilista, por conta do artigo 110. E isso me causou muito amor pela matéria tributária. E realmente, Henrique, essas questões que o Hilário coloca, a preocupação, né, dos cartórios, por conta da questão da suposta solidariedade tributária, suposta por quê? Porque o CTN vai tratar de requisitos para que haja essa solidariedade. Porém, a gente tem que lembrar, né, que nós, advogados, que mudamos as situações. Vou dar um exemplo. Eu tenho vários processos na esfera tributária relativos a essa súmula 470. Né? As prefeituras vêm autuando os clientes dos programas Minha Casa Minha Vida, pessoas de baixa renda, para poder fazer a exigência do recolhimento tributário da diferença do imposto relativo à área construída. Né? Então, assim, nessas ações judiciais, eu tenho tido êxito em todas as ações. Né? Por quê? Porque eu deixo bastante claro para o magistrado, essa questão é uma questão de não incidência tributária. Por que não incidência tributária? Porque a lei ela já determinou. A transmissão se dá no momento do registro. Qual era o direito real que foi transmitido? Propriedade do quê? Da fração. Tinha construção? Tinha acessão física? Não, não tinha acessão física. Portanto, é um caso de não incidência. Declaração de nulidade do auto de infração. Nesse modo, pelo raciocínio do Rick, é o mesmo sentido. Eu faço a transmissão é de um bem considerável imóvel, mas não é imóvel, nem por natureza, nem por acessão. Consequentemente, a gente vai ter, penso eu, a inexigibilidade também. Bom, meus caros, agradeço muitíssimo a presença de todos. Quer perguntar mais alguma coisa, Hilário? Está com a mão levantada? Ok. Ficou errado, desculpa. Sem problema. Queridos, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos no evento da Adnotari. Rick, suas considerações finais, seu abraço. Né? O doutor Mauro Antônio Rocha, nosso querido vice-presidente, pode fazer o encerramento? Doutor Mauro, está saindo áudio, não. Doutor Mauro está com o áudio fechado. Está aberto agora. Suas considerações finais, depois eu faço, então, o encerramento. Vamos lá. Eu só tenho a agradecer o convite para poder levar a Adnotari aqui no meu amado estado da Bahia. Amo demais esse estado e quero contribuir com ele nessa área notarial registral. Aqui, como em todo e qualquer outro lugar do Brasil, nós nos deparamos na vivência ali do dia a dia, quando a gente vai buscar os cartórios, a gente vivencia situações em que a gente sabe que é irregular, em que a gente descobre que é irregular, e à medida que a gente vai tendo conhecimento da matéria,
isso facilita para com que nós buscamos a mudança do sistema, certo? Então, meu interesse aqui é realmente acrescer a academia, fazer eventos aqui na nossa região, sobretudo eventos básicos em que, por exemplo, se distingue as serventias extrajudiciais, porque aqui a gente sai da faculdade, a gente bem sabe, isso não é realidade aqui da Bahia, mas em si de todo o Brasil. Nós não temos a matéria notarial registral na nossa base curricular da graduação. Isso faz com que os novos advogados saiam da academia sem nenhuma vivência com a matéria, com o direito material, e aí acaba aprendendo na prática ali do dia a dia das serventias, e que muitas vezes a gente sabe que é uma das coisas que me marcou na minha pós-graduação com o professor Kiko Naga, é que nós temos que aprender a natureza do Instituto, nós temos que entender o conceito do Instituto, e não simplesmente usar ali o dia a dia ali do cartório, porque você vai perguntar, sim, isso é assim, mas por quê? Ah, é assim porque é assim. Não, a gente tem que mudar isso aí. A gente tem que entender por que é assim. Ah, eu quero fazer um inventário sem a necessidade da presença dos herdeiros, uma vez que foi cedida a totalidade dos bens do espólio. Ah, não pode. Não pode por quê? Por que não pode? O que é uma cessão de direitos hereditários? A cessão de direitos hereditários é uma cessão de posse. Não, não é uma cessão de posse. Por que se considera cessão de posse? Então, assim, nosso intuito aqui é trazer sobretudo para quem está, não só para quem está começando, porque eu vejo aqui colegas com anos e anos de prática civil aí, não conhecem a matéria notarial registral de forma mais ampla. Então, assim, nosso intuito aqui é trazer eventos que possam agregar a academia, que possa trazer conhecimento aqui aos colegas aqui da região e tudo mais. Então, só tenho a agradecer ao convite que me foi feito, aceito de muito bom grado e farei o máximo para poder representar a academia aqui da melhor maneira possível no meu amado estado da Bahia. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem. Bom, doutor Ricardo Moreno, eu queria agradecer em nome da Adnotad, em nome da nossa academia, a sua exposição, que foi muito boa. Eu até tinha aí algumas questões a levantar, mas o doutor José Ailton e o Hilário Lula levaram a questão em tão alto nível, e as minhas eram tão básicas, tão rasteiras, que eu falei, bom, vamos deixar para uma outra oportunidade. Não é? Eu vejo essa coisa da cessão de direitos hereditários como visão do direito civil. Né? Se a sucessão é uma sucessão patrimonial, a cessão só pode ser meramente patrimonial, não é? Ela não é uma cessão de bens imóveis. Embora muitas vezes a gente tope por aí com escrituras de cessão hereditária de bem determinado, não é? De um determinado bem imóvel componente daquele monte, tá? E aí a coisa fica um pouco diferente, né? E tem que ser vista com outros olhos. Mas, de toda forma, o Kiko Naga não disse nada sobre as normas de serviço de São Paulo. Elas não prevêem, né, o Kiko Naga, a incidência do ITBI. Se bem que tem lá no item 216 do capítulo 16, tem lá uma norma que diz que ao tabelião de notas compete verificar o pagamento dos impostos nas escrituras e tal, inclusive de cessão de direitos hereditários, não é? Ou alguma coisa assim, eu me lembro bem disso aí. Mas me parece que não é normal que os tabeliães aqui em São Paulo exijam o pagamento antecipado. Mas muito bem. Agradeço, então, a presença do doutor José Ailton, a presença do Hilário Lula aqui, e do Marcos Kiko Naga, que abrilhantaram juntamente com o nosso representante aí o evento, né? E deixo aí o convite para que participem dos nossos novos eventos. Né? A gente tem
produzido aí uma média de 2 eventos por semana. Nós temos aproveitado muito bem a via eletrônica, né? Depois da pandemia, nós aprendemos a trabalhar com isso. Nós tínhamos uma grande dificuldade de reunir pessoas, né? Fisicamente, para ter uma reunião boa e produtiva. E depois da pandemia, nós aprendemos a trabalhar com isso. E hoje a gente trabalha aí, terça, quinta, sexta. Se vacilar, nós estamos até no sábado e no domingo aí produzindo alguma coisa. Tá bom? Muito obrigado a todos. E, Rick, muito obrigado pela sua presença, foi brilhante, tá? Esperamos contar com novas participações. E, doutor José Ailton, estamos aguardando também a sua colaboração para ir um evento especial. Será uma honra. Tá bom. Marco Cunaga, um abraço. Até a Um abraço, próxima. fiquem com Deus. Tchau. Um abraço também.